Fala rapaziada, tranquilidade, Carlos, analista aqui. Pessoal, passando no começo desse vídeo só para explicar o seguinte: a minha análise das prévias que vocês vão ver agora foi gravada 40 minutos depois de ter acabado as prévias do evento. Então quando eu tinha feito esse vídeo, eu ainda estava aguardando o resultado. É justamente por isso, pessoal, que no final desse vídeo eu também vou colocar o último confronto que tivemos da Classic Physique e aí eu faço minhas considerações finais, beleza? Enfim, vamos para análise. Então vamos começar com o duplo bíceps de frente. Sobre o Matheus Menegatti, uma coisa que é fato, tá? Ele sempre vai ter uma das melhores silhuetas da Classic Physique. O arredondamento das dorsais, o contraste que tem com a linha de cintura, o arredondamento das pernas é incrível. Mas também não podemos cravar que essa é a pose mais impressionante dele se olharmos pro histórico, tá? Na transmissão eu até me perguntei, cara, será que essa pose ela tá menos impressionante por conta do ângulo? Porque geralmente como a transmissão do Arnold é feita de um ângulo mais acima dos atletas, isso pode acabar prejudicando um pouco ali da estrutura, né? Também um pouco da dorsal, acaba escondendo um pouco a parte baixa da dorsal. Isso obviamente, né, prejudica diretamente na fluidez do atleta. Mas olhando por essas imagens aqui que foram tiradas, tá, de um ângulo aí mais baixo, não é o caso. A pose realmente regrediu em relação à estética. É óbvio que a pose não tá ruim, tá, pessoal? Longe disso. Essa nova base, inclusive do Menegatti, o permite uma ativação de perna mais caprichada em relação aos adutores. Porém, é fato que anteriormente ele ficava assim com a linha muito mais bonita, né, por conta das pernas que ficavam mais arredondadas. O foco, claro, né, era no vasto lateral e também por conta do posicionamento dos braços que deixava, né, ele mais paralelo e isso fazia ele ter uma projeção de dorsal mais forte. Então o arredondamento, né, cara, da dorsal dele ficava melhor. E levando em consideração isso, pessoal, que não temos o Matheus Menegatti conseguindo tirar 100% do proveito da estética dele, o Wesley Vs, né, acabou tirando ali um proveito muito grande. Porque além do Matheus Menegatti tá se desvalorizando um pouco no quesito fluidez do físico, o Wesley trouxe, cara, sem dúvidas nenhuma, a versão mais imponente dele. O cara parece um Open, né, cara, nesse duplo bíceps de frente. E isso não é só porque ele conseguiu melhorar as pernas de uma maneira nítida na projeção do vasto lateral, o que é algo por si só muito difícil de conseguir, tá? O mais impressionante é que ele conseguiu fazer isso sem precisar sacrificar o volume da parte superior do físico dele. Ele tá quase que praticamente perfeitamente equilibrado nessa nova pose dele e até mais imponente do que ele era ali no tronco, né? Então assim, ele conseguiu trazer as pernas dele e o tronco de um jeito realmente muito impressionante. E eu vou ser extremamente sincero com vocês, tá? Mesmo eu preferindo a silhueta do Matheus Menegatti, eu não consigo ignorar o impacto visual do Wesley Vs. Eu olho, cara, pra line-up e toda hora a minha visão se volta pra ele por conta, né, obviamente, da brutalidade do físico do cara. Eu sei que ele tem a linha de cintura mais larga, que ele poderia estar mais condicionado nas pernas, mas mesmo assim ele ainda consegue ser o mais impressionante. Indo agora, pessoal, pro peitoral de lado, tá? Já temos uma evolução absurda do Matheus Menegatti. A pose como um todo tá praticamente perfeitamente equilibrada e como ele tem uma vantagem em relação à profundidade da caixa torácica, né? Você consegue ver que a caixa torácica do Menegatti ela se projeta muito em comparação à do Wesley, né, cara? Tem uma diferença bem clara em relação a isso. Ele então consegue competir muito bem nessa parte superior. Então toda essa parte estrutural dele ali, né, cara, da caixa torácica dá uma vantagem muito grande para ele. Porém essa vantagem estrutural que o Matheus Menegatti claramente tem, ao meu ver, ainda não compensou a diferença de qualidade muscular entre os dois, tá? Não somente o ombro do Wesley Vs ele tem mais qualidade, é maior também, né? Você vê que é mais largo, mas também o próprio peito, tá certo? Mesmo que a caixa torácica dele não favoreça, né, mostrar um peito extremamente lá em cima, bem cheio, você vê que tem muita espessura e uma qualidade superior. E na parte inferior, pessoal, uma surpresa, né? Só que dessa vez a evolução foi por conta do Wesley Vs. Eu me lembro muito bem que ele era desequilibrado, tá? O tronco dele ficava muito dominante no peitoral de lado, mas agora, pessoal, o posterior da perna dele, o glúteo tá muito bom, tá certo? Então ele tá bem proporcional com o tronco dele. Sobre as pernas e também o glúteo do Matheus Menegatti dispensa comentários, né? Até lá no Pro Debut dele o cara conseguiu ofuscar uma line-up inteira por conta ali da parte inferior dessa pose, então ele sempre foi muito absurdo nesse quesito aí, dispensa realmente comentários. Porém, voltando aqui pro Arnold Classic, eu acredito que o Wesley acabou ganhando essa pose. Quando eu tinha visto as primeiras imagens, né, que foi ali meio lateralizada, eu tava vendo como um empate, tá certo? Mas desse ângulo, olhando a qualidade ali da parte superior do Wesley Vs e o fato também de que ele tá muito, digamos assim, proporcional na parte inferior e fazendo um confronto bonito com o Matheus Menegatti nessa região, eu acredito que ele leva uma vantagem justamente por conta dessa qualidade do peito e do ombro. Indo agora pro duplo bíceps de costas, temos o seguinte: o Matheus Menegatti bem equilibrado, porém ele poderia, né, tá mais lapidado ali no posterior da perna e claro também no glúteo.
Isso aqui é mais relacionado à ativação dessa região na pose, tá? Porque quando ele contrai o glúteo, dá pra ver claramente que ele trouxe fibras ali nessa região, então é mais obviamente questão de ativação, né? Ele opta por não contrair tanto o glúteo pra obviamente deixar a dorsal dele mais encaroçada. Isso aí eu já trouxe aqui no canal, né? Já mostrei pra vocês como é a dorsal dele quando ele não consegue, quando ele não coloca, na verdade, nessa pose em prática. Então ele faz bem, tá certo, sacrificar ali os detalhes no glúteo pra trazer, obviamente, mais detalhe na parte baixa das costas. É muito importante isso pra ele. E o Wesley Vissers, né, pessoal? Muito desequilibrado, tá? Em termos de muscularidade e profundidade de corte no geral, cara. Você olha pras costas dele e vê, assim, um desenvolvimento absurdo, tá? Trapézio totalmente desenhado, dorsais apesar e assimétricas, tem uma marcação nítida, né, cara? Músculos escapulares também extremamente hipertrofiados, um conjunto também de ombros e braços assim fenomenais, tanto de arredondamento, tá, como de detalhamento. E só pra esclarecer, pessoal, sobre a simetria, tá, pra não deixar tão vago assim, isso tem a ver com poses e deve sim prejudicar ele, tá? Sobre a pose, é só a gente ver ele posando lá no Mr. Olympia de 2020. Quando ele usa a base com os pés paralelos, né, você vê que ele tem praticamente umas costas perfeitas, tá? A simetria dele não tem nada pra se reclamar. Porém, com essa base nova, onde ele usa as pernas com posicionamentos bem diferentes, né, para tentar ali obviamente compensar a diferença de largura da parte inferior com o tronco, ele fica meio torto, né, pro lado direito, e isso acaba gerando essa assimetria e na ativação de um lado do latíssimo do dorso dele, tá? E também, claro, dos músculos escapulares. E sobre prejudicar ele, né, que eu falei, eu acredito, pessoal, que isso deveria sim, e como algo negativo, né, tirar pontos dele, porque estamos falando de uma assimetria de silhueta, tá? É algo muito nítido, né? Algo muito fácil de se perceber. Se fosse uma assimetria de desenho, tá? Ou, sei lá, de desenvolvimento muscular, como, por exemplo, o trapézio do Zancanelli, né? Que tem um desenho mais comprido do que o outro, ou o peitoral do Saban, que na expansão de dorsal de frente, um fica mais arredondado que o outro, isso poderia ser desconsiderado porque, assim, é algo muito difícil de ver. E o impacto, né? Levando em consideração que não é na silhueta do atleta, é mínimo. Mas aqui, no caso do Wesley, é algo muito óbvio. Então, levando em consideração isso, o fato também de que há uma discrepância muito grande no desenvolvimento das costas em relação ao glúteo, e também a ausência de fibras nessa região, né, ou seja, é um glúteo pequeno, né, e sem muitas qualidades, falando obviamente, tá, em termos de detalhamento, eu não consigo ver ele ganhando essa pose, né, levando tudo isso em consideração. Ou seja, a vantagem que o Wesley Vissers tem nas costas acaba jogando contra ele. E só recapitulando, tá, pessoal, o duplo bíceps de frente eu vejo o Wesley Vissers ganhando de uma maneira até dominante, tá certo? O peitoral de lado eu acredito que ele também ganha, não de uma maneira dominante, mas tem motivos óbvios para ele ganhar. E no duplo bíceps de costas eu vejo ele perdendo por conta do equilíbrio, mas confesso para vocês, tá, pessoal, as costas do Wesley é tão absurda que não sei se os árbitros iriam ter a mesma visão que eu. Agora, pessoal, vamos pro abdominais e coxas. Primeiro, tá, evolução enorme do Wesley nessa pose. Além dele ter conseguido ter deixado a parede abdominal dele com mais detalhe, não somente no abdômen, mas também ali no serrátil anterior, o volume atual das pernas, cara, deu um frame muito mais fluido para ele em relação a percepção ali dos oblíquos, tá? Porque assim, anteriormente essa pose do Wesley, como vocês podem ver aqui, era muito quadrada, né? Como a perna, ela carecia dessa projeção aqui no vasto lateral, o oblíquo então ficava muito em destaque e acabava, né, prejudicando ali a estética da pose, tá? Hoje, mesmo que a pose ela não seja super estética, há claramente um contorno melhor, uma silhueta, né, um pouco mais fluida. Você vê ali um indício, né, de um frame em X, porque tem uma projeção nas dorsais, no vasto lateral, e isso cria, querendo ou não, um contraste com a linha de cintura. A única coisa que faz essa pose não ser perfeita, né, entre aspas, tá perfeita, é essa região do oblíquo dele que ainda, né, ela fica um pouco em destaque, porém, ele conseguiu diminuir muito, né, cara, o impacto negativo que essa região causava por conta do acréscimo que ele teve no vasto lateral, então deu um contraste muito mais fluido pra ele. Mas resumindo, pessoal, pose do Menegatti, tá? Não que seja uma dominância dele nessa pose, porque mesmo ele tendo pernas mais detalhadas, uma parede abdominal mais controlada e uma qualidade ótima também, né, nessa área, o V-taper dele na verdade, a ausência desse V-taper nessa pose não deixa ele ser dominante em relação ao Wesley Vissers. E sabemos, né, pessoal, que o V-taper nessa pose ele importa e vem importando cada vez mais. Na hora do vácuo fica nítido isso, inclusive. Porém, é o que eu falei pra vocês, tá? Mesmo o Wesley tendo melhorias significativas nessa pose, inclusive aqui no vácuo, dá pra ver, né, cara, que o tronco dele fica mais imponente que o do Menegatti, as pernas também, cortes bem aprofundados, o aspecto dele, assim, no geral, né, cara, de arredondamento, sabe, aquele físico vivo, né, cheio, tá bem bonito. O aspecto do Menegatti não dá pra mentir, ele tá mais polido. E mesmo eu acreditando que talvez essa pose possa até ser um empate, eu ainda vejo esse ponto, né, cara, de vantagem do Menegatti como algo bem determinante numa vitória em relação ao abdominais e coxas.
Porém, pessoal, aqui eu preciso falar a mesma coisa que eu falei no duplo bíceps de costas. Mesmo olhando a pose e vendo ali nos detalhes que o Matheus Menegatti tem uma vantagem, não me surpreenderia se os árbitros escolhessem também o abdominais de coxas do Wesley Virses. E o motivo tá justamente aqui, a pose clássica. Olhem isso aqui. Me diz, quem tira mais proveito dessa pose? O Matheus Menegatti ou o Wesley? É claro que é o Matheus Menegatti, porque o Wesley, ele tá fazendo um duplo bíceps de lado, sendo que ele já fez um duplo bíceps de frente no começo. Ele não precisava repetir essa pose somente com a base diferente, entendeu? Ele não mostra nada de absurdo, não tem detalhe na perna, não tem um vácuo absurdo. É claro, a silhueta, o desenho é bem interessante, é uma pose bem old school mesmo, mas não mostra muita coisa dele, entendeu? Só que aqui é fato, pessoal, mesmo o Matheus Menegatti conseguindo extrair muito mais da pose, mais detalhes na perna, um vácuo bonito, nível de detalhamento superior, ele não consegue ofuscar o Wesley Virses. Porque você olha pro Wesley e você vê meio que uma aura de campeão, entendeu? Então minha visão sobre as prévias, pessoal, é o seguinte. Nas primeiras imagens que eu tive acesso, que no caso foi daquela filmagem meio de lado, eu vi um confronto muito parelho mesmo. Porém, dessas outras imagens, eu já achei o Wesley com uma vantagem mais clara. É claro que ele pode, por exemplo, ganhar por um ponto, como foi contra o Ramon lá em 2024, tá? Pode acontecer a mesma coisa. Porém, me parece que o Wesley, ele tá com a aura diferente, sabe? Eu falei pra vocês, assim que ele entrou no palco, cara, o amasso que ele deu no Sansulek ia, ser bem sincero, tá? No resto da line-up ele tava muito diferente. E pessoal, enquanto eu tava terminando de editar aqui o vídeo das prévias da Classic Physique, acabou começando as finais do Arnold Classic. Teve agora o confronto da Classic Physique, tá? O confronto final. E cara, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá certo? O Wesley Virses simplesmente amassou. O cara voltou melhor. O duplo bíceps de frente dele, cara, tá ridículo de absurdo. Ele tá muito largo na parte superior, a perna dele extremamente aprofundada aos cortes e também bem arredondada. Cara, assim, um peitoral de lado, por exemplo, era uma pose que eu fiquei até em dúvida. Pô, será que dá pra dar empate? Mas não, cara. Ele amassou no peitoral de lado também. Duplo bíceps de costas, ele conseguiu abrir uma vantagem ainda maior, tá? Digamos assim, em relação à parte superior, e na parte inferior ele tirou um pouco da desvantagem que ele tinha. Ele voltou assim bem melhor mesmo, tá? O Matheus Menegatti eu acredito que piorou um pouco e no abdominais de coxas, assim, a mesma visão, tá certo? Acredito que o Matheus Menegatti olhando ponto a ponto ele é melhor, mas o Wesley Virses ele também tá muito bom, então não tem como você tirar, né, a diferença das outras poses baseando no abdominais de coxas ou até mesmo na pose clássica. Inclusive, falo pra vocês, nas finais, a pose clássica do Wesley tava bem absurda, tá? Então assim, pessoal, eu tava acreditando, olhando pelas prévias, né, até com imagens de melhores qualidades, que o Wesley tava ganhando de uma maneira clara, mas poderia, talvez, aí, quem sabe, né, se os árbitros darem muito valor à qualidade que o Matheus Menegatti trouxe ali na perna, principalmente nas poses de frente, uma vitória dividida, talvez. Mas depois de olhar as finais, não, tá, rapaziada? Foi uma vitória bem dominante aí, infelizmente. Infelizmente não, cara. Felizmente porque o Wesley também fez o trampo, né? Não é porque o Matheus Menegatti é brasileiro que também eu não posso reconhecer os méritos ali do outro atleta, né? E ficar feliz por ele também. O Wesley é um cara bacana, vocês sabem que eu curto, acompanho ele, e o cara tava um absurdo, tá? Então, ele venceu com uma certa tranquilidade nas finais. Agora o pessoal vai anunciar aqui o segundo colocado, e muito provavelmente vai ser o Matheus Menegatti. Vamos ver. É isso aí, tá? Matheus Menegatti. E, bom, eu acho que, cara, nas prévias o Wesley ele realmente ganhou, tá? Mas nas finais, cara, foi diferenciado. O cara chegou um absurdo. E é isso aí, tá, rapaziada? Lembrando, suplementos de qualidade você encontra lá na Grove Suplementos. Não esquece, utiliza o cupom Carlos que ajuda muito. Tamo junto, rapaziada. Valeu. É nóis.